Pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje vamos falar um pouco sobre o polimorfismo. E o que seria o polimorfismo? Na tradução seria várias formas, mas trazendo aqui para o código, o que é que a gente pode trazer? O polimorfismo ele permite que o mesmo método ali seja utilizado em diferentes objetos, certo? Mas com comportamentos específicos para cada um. Então, para que ele é útil? Ele é útil para tornar o código mais flexível, mais reutilizável, ele melhora a organização e a abstração das classes, como também a redução, né, da duplicação do código. Então, vamos para um exemplo, onde a gente vai criar aqui uma classe animal, vai ser a nossa classe mais genérica, e dentro da nossa classe vamos fazer um método fazer som, public void fazer som, e dentro dela aqui a gente vai botar aqui uma seguinte mensagem: som genérico de animal. E vamos criar aqui também duas subclasses a partir de animal, que vai se chamar cachorro, que ela extende de animal, e dentro vamos fazer também um override. A gente vai fazer aqui uma sobreposição dos métodos. E perceba que quando a gente faz o override, ele automaticamente ele coloca esse nome. Ele vai indicar para, por exemplo, outros programadores que estiver visualizando o seu código, que isso aqui está indicando que você está sobrescrevendo, né, o método da classe principal, que seria esse aqui, o fazer som. Então aqui no nosso fazer som de cachorro, a gente vai fazer a seguinte mensagem: sold, para imprimir, né? E vamos botar aqui, por exemplo, au. Então o cachorro ele faz esse seguinte som. E lá na nossa classe, que vai ser chamada de gato, que vai ser extend também de animal, vai ter o mesmo método fazer som, certo? E aqui a gente vai fazer a seguinte mensagem como miau. Então perceba que a gente está fazendo aqui um override, fazendo uma sobrescrita de métodos, certo? Então o polimorfismo ele tem dois tipos que se chama a substituição, que é o override, quando uma subclasse, como é que a gente está fazendo aqui, né? A subclasse de cachorro, de animal, ela está sobrescrevendo o método que está herdando da classe da superclasse. Então o método que a gente tá herdando da classe animal é o fazer som, e nela a gente está fazendo aqui sobrescrevendo esse método. E tem também o overload, que é o polimorfismo por sobrecarga, quando uma classe ela tem múltiplos métodos com o mesmo nome, mas só que tem assinaturas diferentes. Então a importância da sobrescrita, né, que é o override, ele permite que a mesma chamada de método tenha diferentes implementações dependendo do objeto que executa. E a gente vai fazer aqui alguns exemplos para a gente poder visualizar melhor. E para que serve aqui o polimorfismo? Ele é utilizado ali para a reutilização de código, ele facilita ali a manutenção e o código mais flexível e expansivo, certo? Então a gente vai fazer aqui também na nossa classe main, para a gente poder visualizar isso melhor. Main. E agora a gente vai fazer os dois animais. Animal. A gente está fazendo um animal que é do tipo new cachorro. A gente poderia fazer o seguinte também: cachorro, animal, new cachorro, certo? Então a gente poderia fazer desse jeito aqui também, ó. Gato, porque
Gato ele também é um animal, certo? Então new gato, certo? Então a gente pode fazer tanto estendendo de animal como também vindo pela própria classe. E aí a gente vai fazer o seguinte: no animal, que seria o cachorro, né? A gente poderia botar qualquer outro nome aqui, né? Por exemplo, aqui cachorro. Aqui também teria que estar cachorro. Então, cachorro ponto fazer som. Perceba que vai sair aquela seguinte mensagem que a gente fez. E o gato também ponto fazer som. É o mesmo método, mas a gente está fazendo aqui uma sobreposição do método. Então vamos executar e perceba que o mesmo método, mas tem assinatura diferente. A gente consegue fazer aqui o polimorfismo, é usar o mesmo método, né, mas com saídas diferentes para aquele mesmo método, certo? E aquele outro que a gente acabou de ver, que seria o overload, que é a sobrecarga de métodos, basicamente a gente ter alguns outros métodos aqui na classe cachorro ou gato, por exemplo, e a gente fazer com diversos parâmetros diferentes, parecido com o nosso construtor que a gente fazia com um parâmetro, com dois parâmetros, entendeu? Isso seria a sobrecarga de métodos, o overload. Um exemplo aqui do overload, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Na classe cachorro a gente vai fazer alguns métodos de comer. Então, public void comer. Então, nesse aqui a gente não vai passar nenhum parâmetro. E se a gente for usar esse método sem nenhum parâmetro, eu quero que ele apresente a seguinte mensagem. Por exemplo, cachorro comendo ração, por exemplo, certo? Mas se eu usar o mesmo método comer e aí dentro dele passar aqui algum parâmetro, por exemplo, string comida, estou usando o mesmo método, só que estou passando aqui alguns parâmetros para ele. Isso aqui seria o override. Então eu quero que ele apresente a seguinte mensagem: cachorro comendo o que? Eu quero que ele coloque a comida que ele apresentou lá, certo? E por exemplo aqui, outro método aqui para a gente poder visualizar mais um, public void comer, e aí a gente vai passar aqui a comida, só que nesse aqui eu quero que coloque também a quantidade. Então nesse aqui eu quero que ele apresente a seguinte mensagem: eu quero que ele coloque cachorro comendo, aí apresenta aqui a quantidade, né, da comida que ele usou, comendo 3, por exemplo, 3. Aí vem aqui agora porções, né, porções de, e aí eu coloco a comida que ele apresentou aqui no parâmetro. Então perceba que a gente, com o mesmo método, a gente usou alguns parâmetros diferentes. Então a gente fez o override, que é você pegar um método da classe principal, por exemplo, seria aqui o animal, né? A gente tem esse método aqui, fazer som, e a gente sobrescreve ele, né, com a classe filha. A gente fez aqui tanto com cachorro como gato, cada um usando o mesmo método, mas só que a saída é diferente. E a gente fez o overload. Overload é você ter a saída diferente, né, como você deseja implementar, só que nesse caso aqui você tem que colocar parâmetros diferentes.
igual os construtores que a gente tinha visto na aula, acho que foi a aula passada, foi retrasada. Se você não viu, então só aqui no canal você já consegue visualizar. Aí aqui na nossa outra classe, aqui na classe principal, no main, a gente vai fazer aqui o teste desses seguintes métodos de comer. Só que aqui na classe cachorro a gente tem que colocar como tipo cachorro, certo? E a gente vai fazer o seguinte: cachorro.comer. Se a gente não passar nenhum parâmetro, perceba como é que vai sair a saída aqui no terminal. Então, cachorro comendo ração. Porém, se aqui dentro eu colocar cachorro.comer e passar a comida, por exemplo, ração, vou botar aqui frango, por exemplo. Então perceba que ele vai mostrar cachorro comendo frango, certo? E se eu passar também cachorro.comer e passar o outro parâmetro e colocar aqui a comida vai ser carne e a quantidade vai ser 5 ou 6, por exemplo, perceba a saída aqui, ó. Então a gente fez aqui, ó, cachorro comendo 6 porções de carne. Então a gente fez o override e fez aqui também o overload, que é a sobreposição de métodos, né? Beleza? Então, valeu pessoal, até a próxima.